Eu imagino que ele falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele era cego. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Comunicação. Acho que dá uma baixadinha no volume, por favor. Não sei se daqui do retorno ou do PA. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Preste atenção no que, como eles foram até esse cego. Ele estava gritando, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E ele estava gritando, ele era cego. Aí, preste atenção, além de mandarem ele ficar calado, ainda quando Jesus diz: chamem-no até mim, eles chegaram, não sei quem, provavelmente alguns dos discípulos, e falaram para ele: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aquele acho que foi o maior prêmio da vida dele. A palavra de Deus diz, e eu gosto de Marcos, porque Marcos ele é bem claro quando ele fala que de um salto, ele estava no chão. Quando chegaram para ele e disseram: olha, ânimo, o mestre te chama. Ele largou tudo, ele deu um salto. Ele poderia não saber onde que ele estava, se tinha alguma coisa em cima dele. Ele deu um salto e correu em direção a Jesus. Chegando até ele, o Senhor disse a ele: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu. Você pode estar pensando aí, mas é claro que ele ia responder que ele queria ver. E ele respondeu: mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Esse texto ele me chama a atenção porque muitas vezes eu não entendia, e hoje parece incrível, né? O Vinícius aqui na ministração, no momento da ministração, ele gritou. E às vezes na minha caminhada, a gente tem às vezes umas certas recaídas, ou a gente às vezes até olha com um certo desdém para aquelas pessoas que às vezes oram um pouco mais alto, aqueles que se entregam em adoração um pouco mais alto. E aqui nós estamos diante de um homem que ele gritou porque ele sabia que Jesus ia passar por lá. E ele conhecia a palavra de Deus. Tanto ele conhecia a palavra de Deus, que ele conhecia quem era Jesus, porque ele não fala qualquer coisa, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero dizer para vocês que o que eu quero ministrar para vocês hoje é que existe um lugar entre a fé e o grito, entre aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, entre aquilo que os nossos olhos podem até enxergar, mas aquilo que é um lugar onde só uma mente no Senhor, só um coração voltado a Deus pode estar. Entre a fé e o grito é um lugar. E é este lugar que eu quero apresentar a vocês. Então, tem momentos que na nossa vida nós andamos, parece que a gente anda por ruas sem nome. Vocês já passaram por isso? Que parece que nós estamos andando e nós estamos andando em lugares, em ruas que a gente não sabe o nome. Mas uma coisa é certa, e eu quero dizer que essa palavra é para você que é cristão. E se tem alguém aqui dentro que não é cristão, essa palavra vai servir para você também, porque experiência de vida é algo que a gente não guarda só para nós, a gente compartilha, nós compartilhamos. Então há momentos na nossa vida que parece que nós estamos andando por ruas que não tem nome, nós simplesmente andamos, mas o nosso coração, tudo aquilo que nós temos, os nossos olhos, eles estão nos céus.
mas nós estamos sobre espinhos. Os irmãos estão me entendendo? Porque a vida não é fácil. A vida não é fácil, sabe? Então, é como se nós levantássemos a Bíblia no momento da fraqueza, e ela é, na verdade, nós trazemos ela no peito, nós fazemos da Bíblia o nosso escudo, mas na verdade ele é um escudo que está ferido. Nós estamos levantando a palavra de Deus, nós estamos levantando a Bíblia, fazendo dela um escudo para a nossa vida, mas parece que ainda o sofrimento é tanto que algo está ainda nos impedindo. Mas eu quero dizer para vocês que há um grito escondido, sabe? Há um grito escondido. Às vezes nós podemos até questionar, eu acredito que isso não é afronta ao Senhor de forma alguma, mas às vezes as dificuldades que nós estamos passando são tantas que nós chegamos a até falar assim: será que o Senhor está me vendo? Você já passou por situações assim, onde você chega e fala assim: será que Ele está me vendo? Será que Ele está vendo tudo aquilo que eu estou passando? E isso vai acontecer nas horas mais difíceis, nos momentos mais difíceis, nós vamos sentir essa distância, mas é nesse silêncio, grave bem isso que eu estou falando, que a nossa alma, ela vai responder, porque é no escuro que o ouro, que a presença de Deus se esconde na tua vida. É no escuro, é nessa hora. Então, muitas vezes na nossa caminhada, nós vamos passar por momentos de pura tensão. Nós vamos achar que, será que nós estamos, a gente sabe onde está a nossa fé, nós sabemos em quem nós temos crido, mas existe um momento de profunda tensão na nossa vida. Então, isso não é que está nos faltando fé de forma alguma. Não é que está faltando fé, mas é que o peso da dor, são três coisas: o peso da dor, da espera e o silêncio de Deus vai nos levar a um limite, e esse limite, é nesse limite que surge o grito. Bartimeu, um homem que era cego de nascença, ele estava ali à beira do caminho. Quantas vezes você está andando à beira do caminho e parece que não acontece nada na tua vida, mas você continua à beira do caminho? Por que você continua à beira do caminho? Porque você sabe que o Senhor vai passar por ali. Ele sabia, ele ouviu o movimento acontecendo. Dizem que quando não se tem a visão, procuramos desenvolver os outros sentidos de forma mais apurada. Então ele ouviu que ali ia passar Jesus, que para ele era Jesus, o filho de Davi. Então Bartimeu, ele tinha fé, e ele chamou Jesus por filho de Davi, mas naquele instante ele precisou gritar para que a fé dele fosse ouvida. Muitas vezes nós precisamos gritar para que a nossa fé seja ouvida. Muitas vezes nós estamos diante de pessoas que zombam da nossa fé. Muitas vezes nós estamos diante de pessoas que olhem e falam assim: onde está o teu Deus? Já te fizeram essa pergunta? Quando você está lá no fundo do poço e alguém chega para você e fala assim: onde está o teu Deus? Isso é muito difícil. Então, entre a fé e o grito, nós devemos agir como Bartimeu, porque nesse momento ele decidiu o quê? Ele tomou uma decisão, ele falou assim: eu vou lutar. Ele deu um salto. Quando ele ouviu que chegaram a ter ânimo, o mestre quer falar com você, ele não quis saber. Ele deu um salto. Ele reuniu todas as últimas forças que ele tinha para ter um encontro com Jesus. E é isso que eu quero levar até vocês essa noite, que muitas vezes nós precisamos dar esse salto para ter esse encontro real com o Senhor, e não viver uma vida de mesmice, uma vida onde você vai vivendo de uma forma mediana, de uma forma medíocre. Porque o Senhor, Ele quer mais de cada um, Ele quer mais de cada um.
Então, quando ele decide lutar, mesmo sem forças para caminhar, você tem que continuar. Porque tem uma voz que clama, há uma voz que vai clamar em meio ao vento, onde você vai ouvir uma voz dizendo do Senhor lá do alto: eu te sustento. E é nesse momento que nós vamos ouvir essa voz. Às vezes, tem pessoas que me procuram que dizem assim: olha, parece que eu não escuto, eu não sei como que a gente escuta a voz de Deus. E eu falo, nós somente conseguimos ouvir a voz de Deus se nós permanecermos num silêncio profundo. E muitas vezes nós não temos paciência para ouvir o Senhor falar conosco. Talvez esse seja o maior erro que nós cometemos. Então, o que eu quero dizer, não é pecado clamar, não é pecado você gritar. Hoje, no momento do louvor, no momento daquela, onde o Vinícius, ele fez um apelo ao Espírito Santo, nós sentimos, eu acho que todo irmão aqui dentro, ele sentiu, nós começamos a ouvir de irmãos, às vezes que nunca abriram a boca para falar alguma palavra no Senhor, vai falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou dar um salto como Bartimeu. Senhor, eu não estou enxergando, mas eu quero ver. Jesus falou para ele: o que você quer que eu faça? Vamos ser claros, você acha que Jesus não sabia o problema dele, aquilo que ele queria? Mas há momentos na nossa vida em que a dor quer te sufocar de uma forma tão intensa que nós não temos nem força para chegar e falar para Deus: Senhor, eu quero enxergar. Pai, eu quero andar. Senhor, eu quero sair dessa situação em que eu me encontro. Senhor, eu quero viver algo novo na minha vida. Senhor, eu quero deixar de ser soberbo. Senhor, eu quero ter um coração humilde. Senhor, eu quero aprender a repartir aquilo que eu conheço. Senhor, eu quero aprender a ser um pouquinho mais igual a Ti. Não há erro em fazer esses pedidos ao Senhor. Não tem como errar quando você abre totalmente o seu coração. Então, entre a fé e o grito, o que nós não podemos é desistir. Guarde bem isso. Entre a fé e o grito, nós não podemos desistir. Bartimeu, ele foi um exemplo disso. Sabe? Ele foi um exemplo disso. Quantas vezes, olha só os gigantes que chegaram diante de Bartimeu, mesmo cego, ele começou a gritar. O que falaram para ele? Fica quieto, você está atrapalhando, você está gritando aí, você está incomodando. E ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual o erro dele? Nenhum. Ele queria ser ouvido, e ele sabia que o autor da vida estava passando diante dele, que talvez aquela fosse a única oportunidade da vida dele. E no entanto surgem gigantes, assim como na nossa vida, assim como surgiu na vida de Bartimeu, surgem gigantes na nossa vida que vão querer nos impedir, vão querer zombar da nossa fé, vão querer dizer que nós não estamos no lugar certo, que aquilo que nós estamos fazendo, que por exemplo aqui, estar aqui hoje, todo mundo na igreja sentadinho aí, ouvindo aquilo que eu estou falando, louvando e adorando a Deus, assim, isso é perda de tempo. Isso é o que o mundo fala, mas não é o que o Senhor tem para a vida do cristão, daquele que o ama, que está aqui dentro hoje sentadinho, que está em casa assistindo pela live, que está dedicando, não está perdendo um tempo, está ganhando um tempo ouvindo a palavra de Deus. Isto são coisas que o dinheiro não compra. Isso são coisas que o conforto do lar não traz. São coisas que dependem de nós, sabe? Depende da gente. Então, com esses gigantes que, assim como eles surgiram na vida de Bartimeu, impedindo, esses mesmos gigantes, em algum momento da nossa vida, eles surgem zombando de nós.
E você quer ver como que isso vem sobre nós? E os amigos? Quem aqui que tinha amigos, que de repente os amigos sumiram, foram embora, te deixaram? Quantas vezes nós passamos por amizades, a gente tem amizade e fala assim, puxa, olha, era tudo que eu tinha, legal, pô, um cara bacana lá, tal. De repente, foi embora. E você ficou. Por que você ficou? Muitos sofrem quando perde uma amizade, ou quando simplesmente alguém vai embora. A minha mãe, ela tem um ditado que ela diz assim, olha, quem não me quer não me merece. Eu acho que Deus lá do alto, ele deve falar assim, quem não me quer não me merece. E eu acho que é importante que cada um de nós, cada cristão, tenha isso em mente. Que aquilo que foi embora da tua vida, que às vezes você sentiu, na verdade o Senhor está te dizendo, você não merecia aquilo. Você não merecia ter aquela pessoa do seu lado, como amigo, ou sei lá como. Então, são coisas assim que são amigos que somem sem avisar. A gente dá o maior valor para essas pessoas e de repente eles vão embora. Não é, irmão Jonathan? E a gente se aprende, não é, irmã Leia, doutora Leia? Sabe? A gente às vezes fica preso a pessoas que, de uma certa forma, elas agem na nossa vida como se colocassem eu vou falar um termo mais atual, né? Tornozeleira eletrônica, entendeu? Mas não há o que te prenda na terra que o Senhor não venha romper, sabe? Não há. E é nesse momento, sabe, que a gente se sente abandonado, né? Nesse momento de abandono é que tem que crescer dentro de nós a raiz de um guerreiro, tá? De um guerreiro, porque você que se sente às vezes abandonado, ou por conta de uma amizade, alguma coisa assim, nesse momento você tem que sentir que dentro de você está crescendo uma raiz de um guerreiro, de alguém que é fortalecido, cheio de esperança, cheio de fé, tá? De alguém que foi feito por Deus, porque você foi feito por Deus para ser feliz, sabe? Você foi feito por Deus. Às vezes falta em nós essa magnitude, essa forma de pensar, de que fala assim, olha, eu fui feito por Deus para ser feliz. Você tem que dizer isso para você todos os dias. Eu fui feito por Deus para ser feliz. Não é abandono de ninguém que vai tirar de você a essência de um guerreiro do Senhor. Não vai tirar, sabe? Então, quando tem um momento em que a dor que ela vai fazer, quase vai nos fazer calar, é a palavra que tem que acender dentro de você. É a palavra, não tem outra explicação, ela tem que acender dentro de nós, e nós fazemos o quê? Nós cantamos, nós adoramos, nós nos rendemos ao Senhor. Por isso que você vem aqui aos domingos, e você está fazendo o quê? Você está entregando ao Senhor o seu canto de gratidão, porque muitos te abandonaram, muitos te deixaram, muitos zombaram de você, mas você está aqui dentro para agradecer que você está no Senhor, e que cada abandono que você teve, uma raiz de um guerreiro cresce dentro de você e te torna um homem, uma mulher perfeita diante de Deus. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o tamanho do Deus que nós mostramos para os nossos problemas. O nosso Deus não é pequenininho, sabe? Então, quando nasce, porque tudo aquilo que nasce da cruz e da lágrima, eu até vi essa frase e eu falei assim, gente, que coisa fantástica. Tudo aquilo que nasce da cruz e da lágrima se torna uma voz viva dentro do nosso coração, e essa voz viva se transforma numa chama que não se apaga. Não se apaga. Essa chama não se apaga. Temos todos que cada um carregar a nossa cruz. Então, é nesse momento em que você está no fundo, que você está achando que está lá embaixo, que o céu vem e te abraça. Como que você enxerga a glória de Deus? Você enxerga a glória de Deus quando você está lá embaixo.
quando você está lá embaixo. Aí você vem e sente o céu te abraçar, mas você quer que o céu te abrace. Porque quando o céu te abraça, a glória do Senhor, ela vai se estender e é a glória que vai te abraçar. É no momento difícil. Não tem como, é no momento difícil. É nesse momento em que o cristão verdadeiro, aquele que luta, aquele que batalha, que ele vai sentir que o abraço do eterno, ele vai sentir o abraço do céu. E quando ele sente o abraço do céu, é a glória do Senhor que vai te abraçar. Então nós não podemos desanimar, sabe? Nós não podemos. Eu sei que as coisas não estão fáceis, sabe? Porque às vezes parece que Deus está distante. E notem que Davi, lá no Salmo 13, versículo 1, olha como que ele vai falar. Ele diz assim: até quando, Senhor? Ele faz uma pergunta para Deus, olha só. Ele diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi, que segundo o próprio Senhor tinha um coração igual ao dele, mas por um dado momento ele sentia essa agonia, ele descia no mais profundo, mas ele sabia quem era o Senhor a quem ele estava servindo. Essa é a diferença. Então, um homem segundo um coração de Deus, o próprio Senhor, ele classificava Davi como um homem segundo o coração de Deus, ele também sentiu essa distância. Então, se você às vezes sente essa distância, fique tranquilo, é normal. O que você não pode é se afastar. O que você não pode é mudar o seu caminho. Mas é sempre esperar, tá? Então, essa sensação de silêncio divino não é ausência de Deus. Às vezes a gente acha: Deus não está me vendo, Deus está longe de mim. Mas essa ausência, essa distância traz um peso de glória para a tua vida, porque significa que a tua fé está amadurecendo. Você pode até pensar: mas que jeito estranho que Deus usa para amadurecer a minha fé. Se não for pelo sofrimento, não vai amadurecer, querido. Tá? Se for para você ganhar um prêmio aí da Loto, ou sei lá, da Mega Sena, da virada, ou sei lá o que, você não vai. Nós só vamos amadurecer no sofrimento. É no sofrimento. Assim. Mas então o senhor quer dizer para mim que eu tenho uma vida de sofrimento? Se agora mesmo o senhor falou que Deus criou a gente para ser feliz, sim, verdade. A partir do momento que durante o sofrimento você entende que você está amadurecendo a sua fé, os momentos de alegrias vão ser intensos na tua vida. Quantas pessoas nós temos visto hoje em dia, até mesmo pastores, eu tenho ficado chocado, a quantidade de pastores que têm tirado a própria vida. Eu comentei isso com alguns pastores aqui, eu falei assim: olha, eu estou impressionado com isso. Pastores tirando a própria vida. Eu não quero entrar aqui no mérito disso, mas você imagina o grau de sofrimento, o grau de dor que as pessoas estão passando, porque às vezes, né, há aquele achismo, né, de achar que, fala assim: olha, vou colocar por base o pastor lá da Atitude Real, ele tem a vida mansa, está tranquilo, olha, ele tem até tempo para preparar a palavra, para trazer para a igreja, mas só o Senhor e a minha família, minha esposa, sabe o que a gente passa para estar aqui. E detalhe, não com fingimento, mas com alegria no coração, para estar transmitindo a vocês, porque o que a gente passa vem como ensinamento para nós transmitirmos a vocês, para que não passem pelo mesmo. E isso é repartir conhecimento. Isso é amar ao próximo, amar vocês. Dizer assim: olha, eu não quero que o irmão ou a irmã venha passar por determinadas situações, dar o caminho. Então, essa distância aparente, na verdade, é um convite para quê? Para a gente lutar. Então, é dessa forma que o Senhor ele se apresenta diante de nós e que nós achamos que Ele está distante. Então, entre a fé e o grito é um momento do quê? De decisão. Eu ouvi uma história interessante, né?
Diz que tinha um homem que ele saía da empresa dele, saía do lugar, não, do local onde ele trabalha, né, e ia para casa de tardezinha, tal, com o início da noite. Chegava num ponto que ele tinha 2 caminhos. Ele ia a pé, tinha 2 caminhos. Então, um deles, ele levava mais ou menos 30 minutos para chegar até a casa dele. O outro caminho era por dentro de um cemitério. Se ele cortasse por dentro do cemitério, ele ia gastar ali coisa de 10 minutos. Eu até lembrei da minha esposa, que ela, quando começando a trabalhar, ela dizia que tinha um caminho que ela fazia para pegar um ônibus e ela cortava pela linha do trem. E que cortava nossa, abreviava uma porção de tempo. Bom, e até que chegou um dia, ele chegou lá, o portão do cemitério estava fechado. Ele chegou, olhou o portão do cemitério fechado, mas ele viu o muro e falou assim, não pensou 2 vezes, falou, o negócio é o seguinte, eu vou pular um muro e vou por dentro, né? O que tem? Não tem nada demais. Só que ele não sabia que justamente naquele dia, durante o dia, fizeram uma cova bem profunda, bem no lugar onde tinha o muro que ele pulou, mas bem profunda. Ele pulou e caiu lá dentro do buraco e pá, saindo, e agora, tal, não sei o quê, mas parou ali. Bom, ele foi para um canto e falou assim, foi esperar, vamos esperar, né? Uma hora aparece alguém, né? Só que ele não era o único que passava por ali. Dali a pouco, né, já anoitecendo, veio outro, olhou para lá, já era comum passar e cortar por dentro do cemitério, foi lá, mexeu, fechado o portão, que negócio é, foi lá no mesmo lugar, pulou, caiu dentro do buraco de novo. Só que essa pessoa, quando caiu lá dentro do buraco, mas entrou num desespero tão grande, né, e daqui, mexe daqui, dali, tá, o homem primeiro pegou no sono, ele acordou e chegou para ele, que é isso? O cara levou um susto tão grande que ele saiu do buraco. Então, vê bem, presta atenção, eu estou contando isso daqui, porque ele tomou um susto tão grande que foi, no momento da dor, é um momento que nós precisamos tomar decisões rápidas, é isso que eu quero que vocês entendam. O outro caiu dentro do buraco e entrou no desespero também, ele deve ter tomado um susto tão grande, quando o outro já estava dormindo ali, e falou, que barulho é esse, rapaz? Para com isso, acho que ele queria falar, para um pouco, daqui a pouco aparece alguém aqui e tira a gente daqui, mas o cara tomou um susto tão grande, e naquele momento ele saiu de dentro da cova. Então, tem momentos na nossa vida que nós precisamos decidir, tomar decisões rápidas, e isso o Senhor espera de cada um de nós, não ficarmos às vezes de frente de uma situação em que a gente vê assim, estou esperando no Senhor. 1 mês. E aí, irmão? Estou esperando o Senhor. 1 ano. E aí, irmão? E a bênção? Né? Aí tem irmãos que ainda chega e pergunta, né? E a bênção aí? Chegou? Não chegou, mas vai chegar. Estou esperando o Senhor. 5 anos. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Aí chega uma hora que a pessoa começa a achar que Deus não fala mais com ela. E é nessa hora que a gente tem que lembrar aquilo lá que está lá em Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, e o grito? O que o grito significa? O grito, na verdade, é o ato de alguém que se recusa a morrer em silêncio. Alguém quer morrer em silêncio aqui? Ninguém. Então, tem momentos na vida que nós vamos ter que agir como Bartimeu, chegar e gritar mesmo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, né? Tem misericórdia. Olha aí, está entendendo o que eu estou falando? Tem misericórdia, nós temos que falar, Jesus tem misericórdia, sabe? Então, esse grito é o ato de, na nossa resposta, dizer assim, não vou morrer no silêncio, não vou ficar em silêncio. Então, entre a fé e o grito, o que vai acontecer? É o momento que nós decidimos a lutar. Então, se é o momento que nós decidimos lutar, a gente vai lutar contra o quê? Desânimo. É uma coisa que parece que é um peso que age na vida do cristão, né? Desânimo. Bastou vir uma luta, né, que pronto, já fica meio desanimado. E agora tem uma coisa para falar para vocês, se tem uma coisa que Deus gosta é de mandar uma tempestade para o cristão. Passa uma, ele já vai preparando outra, assim, já vem formando outra, umas nuvinhas meio escura, tal, porque Deus gosta disso, Deus gosta, sabe, de preparar essas coisas. Ele fica feliz quando a gente supera
opera estas coisas na nossa vida, porque cada vez que nós superamos uma prova, a nossa alegria aumenta. Por quê? Porque a gente sabe que está servindo a um Deus que as lutas que vêm já estão vencidas, porque Ele mesmo vence. Ele mesmo vence. Sabe? É o momento entre a fé e o grito, é o momento que a gente vai lutar contra a mentira de que Deus nos abandonou. É mentira. Deus não nos abandona. Não nos abandona. Amém? Sabe? Então, a gente tem que lutar para manter sempre o foco onde? No Senhor e não nas circunstâncias. O nosso foco tem que estar nele, tá? E aí eu acho interessante, porque lá em Isaías 40 tem um versículo maravilhoso, lá no 30 e 31, onde ele vai dizer assim, ó, até, esse aqui, olha, eu acho interessante isso aqui para os jovens, tá? Porque esse aqui, para os jovens, é uma coisa muito interessante, porque vai dizer assim, ó, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aí eu pergunto, você espera no Senhor? Você verdadeiramente espera no Senhor? Porque se você verdadeiramente espera no Senhor, esta palavra vai se cumprir na tua vida. E a palavra vai dizer assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Vocês conhecem a história da águia, né? Sabe que a águia é um pássaro que ela tem, algumas chegam a ter uma envergadura de quase 3 metros. A águia tem uma visão que os olhos dela eles não são sincronizados, eles olham, ela consegue enxergar várias coisas ao mesmo tempo. É um animal extremamente habilidoso, ela consegue identificar uma presa numa altitude elevadíssima, e quando ela dá o rasante dela, ela vai para pegar mesmo, porque ela tem uma visão ampla. E o cristão tem uma visão ampla. E o próprio Senhor, através do profeta Isaías, ele está dizendo aqui, ó, voam bem alto, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Andam e não se cansam. Deus é quem nos sustenta. O mesmo salmista, o mesmo Davi, ele vai dizer assim, olha, lá no Salmo 3, ele vai dizer assim, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele responde. Ele responde. O que você precisa ter certeza é de que ele vai responder todas as suas súplicas, todo o seu clamor. Você tem que entender que ele vai te ouvir. Se você quer gritar, grite. Se você quer orar somente na sua mente, ore somente na tua mente, mas não tenha vergonha de chegar e gritar, Jesus, filho de Davi, como Bartimeu fez. Eu não quero saber da direita, eu não quero saber quem está à minha esquerda, eu quero saber de adorar o meu Deus. Eu vou gritar e vou gritar bem alto. Eu estou dizendo para vocês, eu mudei minha forma de ver, minha forma de falar, minha forma de agir, porque às vezes a gente é novo convertido, a gente acaba se escandalizando às vezes com a forma com que o irmão, como que a irmã acabam se expressando diante de Deus. Mas o Senhor, ele não está vendo a forma de expressão, ele está vendo o conteúdo do coração de cada um, ele está vendo o que na verdade tem no coração de cada um, porque ele escreveu uma história no seu coração, e a história que ele escreveu no seu coração diz mais ou menos assim: eu te formei um dia, e eu escrevi no teu coração que você seria meu, e que você é meu,
e que você é um vencedor. E o Senhor continua escrevendo essa história no teu coração, dizendo assim, fala, olha, eu escrevo essa história porque você não vai morrer, porque você vai viver, porque você vai viver eternamente. E porque você vai viver eternamente, eu escrevo essa história no teu coração e assino como autor e consumador da vida, porque você é importante para mim. Não se deixe levar pelas coisas do dia a dia, nem por aquilo que falam. Amigos, nem sempre você os terá. Talvez você possa até contar nos seus dedos a quantidade de amigos que você teve durante uma vida. Mas ele continua escrevendo no teu coração e dizendo assim, mas eu sou aquele que você pode olhar para a palma da sua mão e ver que todas elas estão escritas, El Shaddai, Elohim, Jeová Rafa. Todos estes sou eu. E tudo que eu quero é, além de escrever no teu coração, morar no teu coração. E eu quero te dizer que você vai ser muito feliz, porque eu sou o amor e a felicidade na tua vida. Assinado Deus. Isso é o que ele tem gravado no teu coração, que foi o que ele escreveu para Moisés. Moisés ficou muito tempo lá no alto daquele monte. Eu imagino que ele ouviu tantas coisas, mas tantas coisas, e tantas coisas bonitas que o Senhor disse a ele, que ele nem se deu conta do tempo todo que ele ficou lá, que até o povo se esqueceu dele, achou que ele tinha abandonado. Mas o Senhor, ele não estava apenas escrevendo as leis, ele estava escrevendo no coração de Moisés e dizendo para ele, fala assim, olha, você tem muita coisa para falar para o meu povo, porque um dia o meu filho estará aqui e ele vai escrever tantas outras coisas, mas eu quero que você agora procure passar tudo isso que eu estou te ensinando para esse povo que está lá. Aliás, povinho rebelde, viu? Acabaram de fazer um bezerrinho de ouro, tá? Por isso que Moisés desceu, ele ficou indignado com aquilo. Ele deve ter falado muitas coisas que a palavra de Deus deve ter limitado ali, ou passado por alguma censura, né? Mas ele deve ter falado, vocês estão loucos, vocês não sabem o que é o Senhor, vocês não sabem o que é o Senhor na essência, o que é o próprio amor falando, o que é o próprio amor personificado. Nós somos guerreiros porque nós não somos sustentados pela nossa própria força, mas nós somos sustentados pelo Senhor. Nós lutamos com as armas do Senhor, na força dele, em Cristo Jesus. E isso faz de nós vencedores, sabe? Isso faz de nós um verdadeiro guerreiro. Quando eu olho assim para a cruz, né? Nós devemos olhar para a cruz, que é um lugar de dor, né? É um lugar de dor e de renúncia e de uma aparente derrota, não é? Quando a gente olha para a cruz não parece que é o momento final, o momento da derrota, o momento de dor, né? Mas dessa mesma cruz nasce vida e vitória. Dela nasce vida e vitória. Por isso que nós temos a cruz, por isso que nós colocamos aqui, para a gente lembrar que dela, Jesus inocente, ele deu a nós vida e vitória. Então todas as vezes que você, no momento difícil da tua vida, você está semeando, né? Em todo momento a gente está semeando. E agora eu lembro do Salmo 126, né? Que vai dizer, enquanto você semeava com dor, com lágrimas, você colhe os seus feixes
com alegria. Com alegria. No momento da dor, sabe? No momento da dor, sabe esse momento que às vezes você pode estar passando, que você está chorando e que você acha que ninguém está vendo essas lágrimas que estão sendo derramadas dos teus olhos? Você está achando que às vezes o próprio Senhor está distante, mas é nesse instante que todas essas lágrimas estão sendo recolhidas. E o Salmo 126, ele fala assim, que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Eu imagino quantos aqui hoje, ou sei lá, algumas pessoas que choraram hoje, derramaram lágrimas hoje por conta de alguma tristeza, alguma coisa que aconteceu, mas no entanto agora você está aqui colhendo o melhor, você está colhendo os seus feixes, está recebendo a alegria do Senhor, está colhendo com alegria. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Sabe toda aquela dor que você passou, que você está passando, que às vezes você pode estar achando que está tão difícil chegar aquele momento da vitória, né? Assim, olha, pode ter certeza que as tuas lágrimas estão irrigando essa terra de sofrimento, e que tudo isso, esse molhar com as tuas lágrimas, essas sementes que você está lançando, elas vão germinar e vão trazer alegria para a tua vida, muita alegria. Mas isso tem que fazer parte da vida do cristão. Eu tenho que entender que eu vou passar por isso, mas que eu vou colher com alegria. Aquilo que nasce da cruz e da lágrima se torna vivo, um testemunho de vida. A cruz que você está carregando, na verdade, ela tem que se tornar um testemunho de vida, sabe? Se torna uma chama que não vai se apagar. A tua dor, a tua dor, ela se torna uma chama que não se apaga, sabe? Uma chama que não se apaga, tá? Porque é o fogo do Espírito que te mantém de pé. É o fogo do Espírito que te mantém firme até o fim. Então, se eu fosse dar uma conclusão aqui de tudo isso que eu falei, que eu quero que você saia daqui, e que se alguma lágrima está saindo dos teus olhos, que sejam lágrimas de alegria, de esperança e de alento, e de saber que, olha, o céu está me abraçando e a glória de Deus também está me abraçando. É porque você vai ser muito feliz, é porque você vai superar todas as dificuldades que estão aparecendo na tua vida, independente das dificuldades que você está tendo. Mas libera essa dor, libera, põe para fora. Olha, teve uma quarta-feira que eu estava aqui, eu não vou falar quem, mas me procuraram, chegando e falou assim para mim: eu queria que o senhor orasse por mim. Aí eu tinha duas pastoras, a pastora Rosa estava aqui, a bispa Lu, e nós oramos aqui. O pastor Diego veio atrás. No momento em que nós começamos a oração, essa menina, ela expressou uma dor tão profunda, mas uma dor tão profunda, que essa dor, ela invadiu a mim, que eu sentia dor, invadiu as pastoras que sentiram a dor também. E isso nós temos que gritar, a gente tem que colocar para fora, a gente não pode ficar reprimindo essas coisas. Eu senti aquela dor, eu comentei, eu falei para elas, todos nós que estávamos aqui, o pastor Diego atrás, ele veio, que ele achou que eu ia até passar mal, mas não, mas é isso, é se entregar e dizer: olha, a tua dor é minha dor. Meu irmão, você que está aí de vermelhinho, a tua dor é minha dor. E é esse sentimento que nós temos que ter uns pelos outros. A tua dor é minha dor, a tua alegria é minha alegria. Eu não vou ter inveja da tua prosperidade, mas eu vou louvar ao Senhor por você ser próspero. Eu vou louvar ao Senhor por você ser curado. Mas eu tenho que sentir a dor. Isso é interceder, é sentir a dor, porque é somente sentindo a dor que a cura vem. Nós precisamos ser mais conectados uns com os outros, nós precisamos falar mais de amor uns com os outros. É tão difícil, parece que às vezes se torna tão difícil.
Parece que às vezes é tão difícil dizer, eu te amo, pastor Aguinaldo, eu te amo. Tira a mãozinha da boca, isso, levanta a mãozinha aí, passa a mãozinha na cabeça, sabe? Gente, às vezes eu falo para minha esposa, falo assim, puxa, eu quero brincar um pouquinho, eu quero falar de coisa assim, brincadeira, não mentira, mas eu quero brincar. Sabe, eu lembro daquele louvor das crianças que fala assim, olha Deus, o desenho que eu fiz para você, este é o meu pai. Sabe, gente, o próprio Senhor, ele disse assim, ó, aquele que não tiver o coração como o de uma criança, não herdará o reino de Deus. Então eu quero ser como uma criança, eu quero poder brincar, eu quero poder ter a coragem de dizer eu amo, eu te amo. Eu quero também ouvir, olha, eu te amo, você é importante para mim. E é essa conexão que nós precisamos ter uns com os outros. Isso faz de nós verdadeiros cristãos, isso faz de nós verdadeiros guerreiros do Senhor. Eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, tá, gente? Mas eu precisava falar essas coisas. Eu não sei quando eu vou voltar aqui novamente e estar ministrando aqui para vocês, mas todo momento que eu tiver, toda oportunidade que eu tiver de subir no altar, eu vou dizer, nunca é tarde para dizer, eu te amo. Então, entre a fé e o grito, não se cale, sabe? Se está difícil, grite por Jesus, como o Bartimeu fez, grita, tá? Se parece que tudo está silencioso, continua crendo, continua crendo, sabe? A gente não precisa ver para acreditar, nossa esperança, ela vem do escutar, né? Do escutar do céu, porque quando o céu invade o peito, quando o céu invade o peito, trazendo coragem, ele traz esperança entre a fé e o grito. Você faz ideia do que é isso? O céu trazer esperança, ele traz esperança entre a fé e o grito. Foi isso que aconteceu com Bartimeu, por isso ele gritou. Ele não quis saber se estavam mandando ele ficar quieto. Não, ele só pensou assim, essa é a oportunidade da minha vida para ele e para nós. Nós temos toda a oportunidade do mundo, porque o Senhor, ele mandou o Espírito Santo para cada um. Você tem o Espírito Santo com você. Você pode gritar que ele vai te ouvir. Você pode pensar que ele vai te ouvir. Você pode fazer o que você quiser, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, tá? Então, olha, o que nasceu da sua dor, preste bastante atenção nisso, porque o que nasceu da sua dor será usado por Deus para levantar outros. Ai, mas eu quero entender que o que eu estou sofrendo vai servir. Vai. Um dia alguém vai chegar até você e vai sentir as mesmas coisas. Aí você vai ver, nossa, meu Senhor, ainda bem que eu passei por aquilo, que eu vou ter a oportunidade de falar com autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus. O que nasceu, agora eu vou falar da sua cruz. O que nasceu da sua cruz, tá? Porque todos nós carregamos uma. Jesus mesmo falou, tome a sua cruz e siga-me. A minha cruz, ela é de isopor. Por quê? Eu falei, Senhor, eu quero uma cruz de isopor, bem levinha. E nós temos que ser assim, tem que pedir isso aí. Uns estão carregando umas cruzes de madeira aí que só Jesus na causa. Mas eu falo para Deus, Senhor, eu quero carregar uma cruz de isopor. De isopor. Porque eu quero ser feliz, Pai. Eu quero ser feliz, sabe? Mas o que nasceu da cruz, da sua cruz, será a prova do que o fogo de Deus que arde em você não se apaga. Não se apaga.
Então, você vai sair daqui hoje, tá? Na certeza de que tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que Deus está permitindo que você está passando, é um fogo, é uma chama que vem, mas para te aprovar, e ela não vai se apagar, e você vai incendiar em amor as pessoas que mais precisam de você na tua vida. Não deixe de dizer eu te amo, não deixe, não perca esse tempo, não perca essa oportunidade, amém? Entre a fé e o grito, o amor do Senhor é o que vai prevalecer na tua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor mais uma vez.